A justiça eleitoral, assim como toda justiça, ela pode ser cega. Em tempos sombrios de um Brasil dividido em duas visões de mundo, estaria a justiça olhando atentamente apenas para uma das correntes de pensamento? A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Seria a justiça cega apenas de um olho? Nós não podemos aqui criar, de forma alguma, um precedente avestruz. Essa teoria provém de um mito. Uma avestruz enterra sua cabeça na areia para não ver e para não escutar, evitando assim tomar conhecimento de fatos desagradáveis, como por exemplo, um ato ilícito. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Nas eleições de 2022, enquanto um lado do muro era calado, o outro lado tinha carta branca para falar. Há gabinete de ódio. Sim, há. E aqui vamos mostrar, porque hoje tem réplica. Essa história de tentar tomar a hegemonia e o domínio das narrativas da grande mídia, abrindo um front nas redes sociais e na internet, usando ou não fake news, não é algo de hoje. O ex-presidente do PT, em 2013, já falava sobre o assunto. Qual que as redes, elas não dependem só do marqueteiro. Nós temos vários tipos de militantes nas redes sociais. Você tem hoje os grandes blogueiros, você tem os blogueiros voluntários, você tem aqueles que estão mais estabelecidos, como Nassif, Paulo Henrique, Rovai, o do Viu Mundo. E veio 2018. Não se ganha eleição em rede social quando a campanha começar para valer, quando a máquina de moer do sistema começar a girar, a máquina do establishment, ele vai ser moído. E Bolsonaro passou por cima da máquina de moer do sistema somente com as redes sociais. Luzes amarelas acesas, foi preciso o sistema reagir, porque ele tem lado. Para quem acompanhou o processo eleitoral de 22, teve a reviravolta bizarra no processo de condenação do Lula, a atuação do TSE proibindo que algumas verdades fossem faladas durante a campanha e nos debates. Teve a CPI da PAN, teve a instauração no inquérito do fim do mundo, e o apontamento de um gabinete do ódio que só existiu, segundo a grande imprensa, no campo da direita. E no mesmo momento em que acontecia aquela vigilância incansável do TSE, estava rolando isso aqui. Mas ano passado eu fui chamado, junto com outros influenciadores, vários canais que vocês conhecem aqui, acompanham, admiram, nós fomos chamados para compor um projeto chamado YouTubers pela Democracia. Era uma parceria entre o YouTube e também algumas fundações que iam financiar por alguns meses alguns canais aqui importantes no YouTube para gerar conteúdo pró-democracia, ou seja, e isso não no sentido abstrato, né? Não no sentido assim, a democracia, se ela fosse perfeita, ou a democracia quando houver revolução e, sabe, arrumarem as pendengas aqui, não. A questão era defender o modelo atual democrático contra os arroubos autoritários do Bolsonaro. Era um projeto para defender as eleições no Brasil, para defender a urna eletrônica, para defender a lisura das eleições, para confrontar discurso golpista, para confrontar manifestantes golpistas, né, acampados na frente dos exércitos, ou seja, era para falar sobre a democracia concreta no Brasil e como ela estava em risco diante do Bolsonaro. Então, nós, vários canais, eu acho que tinha uns 10 canais ali, não me recordo se o Galãs Feios estavam lá, eu acho que eles não estavam, mas havia outros canais importantes que vocês acompanham, inclusive de um comediante bem famosinho agora, que vive colado com os radicais, e nós fomos chamados para fazer esse projeto, recebemos uma grana importante para fazer esse projeto, e quando eu fui convidado, eu comentei com quem me convidou, né, eu falei assim, olha, eu estou numa fase complicada da minha vida aqui, eu não estou fazendo conteúdo com tanta periodicidade como eu fazia antes, eu não sei se eu vou participar, e ele disse o seguinte, olha aí, faço questão que você participe porque você é uma voz importante na esquerda, você é alguém que já defende essas pautas há muito tempo, e faz o que você puder aqui, mas a gente quer que você participe porque vai ajudar nesse projeto. Então eu participei, e como eu falei, a gente foi financiado durante alguns meses para fazer vídeos pró-democracia, em defesa da democracia, em defesa das eleições, do processo democrático, da pluralidade de ideias, das vozes divergentes, de uma eleição que fosse justa e tentando confrontar esse discurso golpista, como eu mencionei. E aí nós fizemos isso, né? Grana é importante,
Qual o valor? Quem são os financiadores? Houve favorecimento por parte do YouTube para esses conteúdos produzidos, em termos de visibilidade e impulsionamento pelo algoritmo ou diretamente pela plataforma? Que tipo de contrato foi firmado para receber a grana importante? Os contratos foram feitos nos CPFs ou nos CNPJs? Algum candidato participou direta ou indiretamente? São perguntas que não despertaram a curiosidade do TSE. Por que será? Mas quando uma influenciadora de esquerda solta essa pérola, tá comprovado que a avestruz está solta. Nós, influencers da esquerda, progressistas, estamos exaustos. Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições, na campanha. Foi o Janones que comandou a campanha inteira. Não tem como falar que não. Eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar. Era ele que estava pautando. E aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim, né? Mas iam desmentir as narrativas da esquerda. Eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. É isso que tem que acontecer. Entendeu? E nem era fake news, era, sabe, uma pequena, né, uma leitura enviesada de alguns fatos aí do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos. Se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo, tinha um apoio, tinha alguém a quem seguir, tinha um comando. A influencer deu uma declaração importante, que pode derrubar até mesmo o inquérito das fake news. Segundo ela no áudio, a direita não produziu fake news, porque os bolsonaristas não tinham tempo para isso, já que estavam correndo atrás de desmentir as fake news de André Janones e de sua turma, que o Estadão tratou como gabinete da ousadia em matéria recente. Mas vamos às leituras enviesadas de Janones, a começar por essa que a influencer chama de pintou um clima. Estamos diante de um presidente que normaliza a pedofilia, que age como um pedófilo. Esse é o melhor. Não estou dizendo, veja bem, eu não falei que ele é pedófilo. Eu disse que ele normaliza a pedofilia e age como se fosse um pedófilo. Esse é o melhor dos cenários, o mais otimista. Né? Então, caiu como uma bomba, não tem como eles se desculparem disso, não existe justificativa. Né? Imagina todas as mulheres que estão nos assistindo aqui, se você se arrumar 2 horas da tarde um sábado, passar um batom, fazer uma maquiagem e for para a rua, segundo o presidente Bolsonaro, a tendência é que você está indo para... Se você for pobre, né? A primeira-dama pode se arrumar, pode passar batom, qualquer hora do dia. Agora, se você é pobre e se arruma no sábado à tarde, segundo o Bolsonaro, é porque você vai se prostituir. Para ele, isso é uma dedução lógica. Então, mostra normalização da pedofilia e preconceito contra os mais pobres. Agora, vamos dar ao ex-presidente Bolsonaro o direito da réplica. Eu estava na região periférica de Brasília, com a minha moto, quando eu parei, vi umas meninas de 14, 15 anos bem arrumadas, meninas humildes, e eu pedi para entrar na casa delas. Entrei com umas 10 pessoas comigo, fiz a live. O que eu estava mostrando com aquilo? A minha indignação, que aquelas meninas venezuelanas que tinham fugido do seu país, tinham fugido da fome, e estavam, um pequeno grupo delas, como existe milhares pelo Brasil, aqui na periferia de Brasília. E estavam se arrumando para quê? Agora o PT recorta pedaços, como se eu estivesse atrás de programas. Pelo amor de Deus, fiz uma live para isso, foi demonstrado o que estava acontecendo. Pega pedaço e fala, pintou um clima. Que vergonha é essa? Mas o acervo de leituras enviesadas de André Janones é vasto. Teve a de Fernando Collor como possível ministro da Previdência de Bolsonaro, com planos de confiscar as aposentadorias. Com Collor ministro, sua previdência, sua poupança, sua aposentadoria, a sua pensão e o auxílio correm risco novamente. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou com medo. Eu estou com medo da gente deixar esse vagabundo, esse canalha, esse crápula desse Collor, né, que foi impeachmentado, voltar para roubar vocês. Enquanto eu estiver aqui, nós não vamos deixar isso acontecer. Mas sozinho não dou conta. Senta o dedo, compartilha e espalha. Collor de volta, não. Teve a que Bolsonaro chorou durante o depoimento na Polícia Federal. Teve o vídeo fake atribuído ao deputado Nicolas Ferreira a um ato de sexo oral
com outro homem. Quem foi que chamou o deputado Chupeta de chupetinha? Quem usou essa expressão fui eu. Teve um vídeo que ele fez em frente ao Ministério da Economia, na qual dizia que Paulo Guedes acabara de anunciar a redução do valor do salário mínimo. Paulo Guedes acaba de anunciar que os benefícios sociais, aposentadorias, não serão mais reajustados, o salário mínimo, pelo índice da inflação. Denunciem isso para o país inteiro para a gente impedir. Só para terem uma ideia, se já tivesse valendo esse ano, o salário já ia ser reduzido para R$ 1.094. São tantas leituras enviesadas que o jornalista David Agape resumiu quem é André Janones dessa maneira na Comissão de Comunicação e Direito Digital, em seu depoimento sobre o caso Twitter Files. Eu posso dizer que do que eu observei, do que eu cobri das últimas eleições em reportagens, foi um desbalanceamento. Um lado recebia o rigor da lei e o outro lado as benesses, né? Eu apontei diversas irregularidades na campanha do Lula, inclusive campanhas para enganar os eleitores, campanhas para associar Bolsonaro ao satanismo, que foram coordenadas pelo deputado André Janones, que trabalhava na campanha do Lula, e que houve pedidos e ordens para retirar parte desses conteúdos, mas a maioria continua ainda online. Mentiras do Janones nas últimas eleições ainda continuam circulando, sem punição. Janones teve a conta retida durante o último processo eleitoral, sendo ele um mentiroso confesso. Não só confesso, né? Confesso de utilizar, quanto mais de utilizar a mentira como arma política. Né? É difícil achar alguém que confessa ser mentiroso, né? Mas ali ele tem tanto orgulho das mentiras que ele contou que escreveu até um livro sobre isso. Enfim. Mas vamos finalizar com o influencer esquerdista e condenado pela Justiça Thiago dos Reis e seu modus operandi de como criar milícias digitais que ele chama de brigadas e como a CUT está envolvida nessa. Eu percebi, e o pessoal da CUT também percebeu, a CUT começou a criar as brigadas digitais e vários grupos. Eu, no Plantão Brasil, a gente criou vários grupos também. Quem quiser depois, entra em endereço que eu criei, mas pode ser criado qualquer endereço. Eu fiz um sistema e eu vou falar, qualquer programador faz um sistema assim em 5 minutos, 10 minutos, 15, que é um sistema que funciona o seguinte: eu cadastro o link dos grupos, nesses grupos apenas os administradores podem falar. Quem não é administrador não pode falar. Então muita gente entra, quer falar, acaba saindo, mas a maioria, 80%, 90% fica no grupo, porque a pessoa entra lá para receber o conteúdo. É o que acontece. Eu não crio um grupo ou dois, eu criei mais de 100 grupos. É o que acontece, quando a pessoa entra em Zap fora Bolsonaro, ela cai num grupo aleatório. Inclusive, se você entrar 2 vezes nesse endereço, a chance de você cair em 2 grupos diferentes é de 90%. Se você entrar 100 vezes, você vai cair provavelmente em vários grupos diferentes. Cada vez que você entrar, você vai cair num grupo diferente. Fica um carrossel, os grupos girando e as pessoas vão entrando em grupos aleatórios. E o que acontece? Aí, eu distribuo o conteúdo ali e as pessoas consomem, porque não tem aquela poluição de grupos. Fazendo dessa maneira, você consegue fazer a mensagem chegar. O problema é o seguinte: com 100 grupos, 200 grupos, dá. E com 1.000, 2.000, 3.000, aí precisa de pessoal. É por isso que a CUT tem as brigadas digitais, tem pessoal. Agora é a sua vez. Se você acha que só existe fake news quando é da direita ou quando é da esquerda, fique à vontade para deixar a sua réplica nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas para que elas tenham acesso ao caso Gabinete da Ousadia e possam depois buscar as informações, o que falou a SECOM, as reuniões diárias dos influencers com o governo, o que diz o ministro Paulo Pimenta, se ele afirma ou nega essa informação, e com isso você forma a sua opinião, aproveitando que a democracia ainda existe nesse país.